Salve pessoal, este é mais um episódio de Guitardo Books e hoje irei falar novamente de Obsessão Fatal. Por que novamente, né? Porque quando eu tive esse canal pela primeira vez, tinha sido a primeira análise que eu tinha feito e eu tinha escolhido esse livro justamente por ser, até hoje, mesmo com os livros a mais que eu já li da minha outra experiência, tendo um canal com análise de livros, continua sendo o melhor livro que eu li na vida. Tanto que eu tenho 2 exemplares dele. Por quê? Porque em 2023 eu senti vontade de ler de novo essa história e ela estava emprestada há anos, né, com uma amiga minha. E aí eu, né, na preguiça de pedir para ela me devolver, acabei comprando uma cópia num sebo e depois eu falei com essa amiga e no encontro com ela peguei a versão original, né, que como vocês viram tá com a capa toda detonada e com a luz que vem aqui não deu nem para ver direito. E eu fico um pouco frustrado de ter que regravar essa análise porque é a primeira vez essa câmera, né, que eu tinha gravado com a mesma câmera que estou gravando hoje, tinha ficado com uma imagem maravilhosa, com uma luz maravilhosa. Eu estava com outros trajes, né, fazia um pouco mais de frio, mas a iluminação da imagem estava simplesmente maravilhosa. E eu não sei se vou conseguir fazer jus novamente a esta história maravilhosa que influenciou, inclusive, o meu livro, né? Crime no Colégio Luterano, como vocês podem ver ali atrás. Essa história foi uma das que mais influenciou, né, na minha perspectiva de thriller, de suspense. Além do mistério que ronda essa obra, o mistério maior tem a ver com sua autoria, o tal Jason Fox. Pesquisando, eu descobri que Jason Fox é um pseudônimo falso para um escritor que provavelmente escrevia para várias coleções e, né, para poder vender seus manuscritos para várias editoras, ele apenas aparece com o nome dele, provável, dentro da ficha catalográfica do livro, como Stuart Busham. Ou seja, esse Jason Fox não existe, né? E era uma coisa que eu estranhava muito, né? Porque eu fiquei anos sem entender por que só aparecia esse livro dele, sendo que é um livro muito bom. Eu pensei, nossa, mas será que a pessoa teve uma aventura literária e desistiu da carreira? Mas, pelo que eu entendi, como esse livro, né, originalmente, ele é traduzido, né? Publicado nos Estados Unidos em 1987 pela editora Harlequin, dentro da coleção Gold Eagle, e trazido para o Brasil pela Nova Cultural, que na época era uma editora que traduzia livros para serem vendidos em bancas de jornais, tipo aqueles romance feminino, né, tipo Júlia, Sabrina, só que nesse caso, tratando-se de uma obra de suspense, era muito comum que esse tipo de obra popular, tanto lá fora como quando chegava aqui, houvesse esses nomes, né, fictícios, pseudônimos, que escondiam a verdadeira autoria do livro. Então vamos agora à análise do livro. Eu acho esse livro simplesmente sensacional, porque dentre todos que eu li, mesmo que eu já tenha lido ele umas 6, 8 vezes, não sei ao certo, né, minha primeira leitura desta obra foi em 1996, quando eu era um adolescente, e me impactou profundamente. Li novamente 11 anos depois, em 2007, e quando eu fiz esse canal pela primeira vez, eu reli umas 2, 3 ou 4 vezes, porque se eu não me engano, um ano antes, em 2023, quando eu peguei o livro de volta com a minha amiga, eu também já tinha dado mais umas 2 lidas, ou uma lida, né, e realmente é uma história cheia de plot twists, né, e surpresas, né, que te impactam. Uma coisa que sempre me pegou é como eu sempre fico imerso nessa história, mesmo já conhecendo, sabendo tudo o que vai acontecer. Então, vamos aqui à análise agora com alguns spoilers. Bom, Obsessão Fatal vai envolver a morte de um cidadão que começou a juventude pobre, mas que acaba enriquecendo do dia para a noite. E o personagem principal se tornou um repórter depois de falir, né? Ele era um ricaço também na região, mas acaba falindo e tendo que trabalhar no jornal da própria tia e passa a investigar esse crime para colocar na reportagem de seu jornal local. Então tudo que nós vemos, como esse livro se passa em primeira pessoa, é sob a ótica do protagonista, né? Sobre como ele enxerga o mundo. E é muito interessante porque esse livro, como trata de um protagonista que era um ricaço, não soube administrar a herança que recebeu da família. Fala também um pouco, em alguns trechos, não é muito extenso, mas fica como pano de fundo, background do personagem principal, que o pai dele, né, não soube muito bem administrar algumas fazendas que herdou, alguns hectares de terra que tinha na Virgínia, nos Estados Unidos, e ele segue essa tradição de também não saber como lidar com os $400 mil que ele havia herdado, e vai gastando tudo com viagens, com mulheres,
com drogas, né? Embora isso seja muito superficial, e eu estou dizendo aqui apenas para, né, dar um maior background sobre quem é o personagem que está investigando esta morte, né? Que acaba se tornando até amigo da vítima. E logo nos primeiros capítulos, se eu não me engano, nos 3 ou 4 primeiros capítulos, a história vai se alternando entre o presente e flashbacks. Na verdade, esses flashbacks são momentos da história, onde o personagem continua narrando ali naquele passado, mas você tem um contexto de como era aquela época e como é o começo dos anos 80. Né? Então, alguns capítulos, esses dos flashbacks, ocorrem no final dos anos 50, enquanto o presente ocorre no começo dos anos 80. Então, a história, logo no começo, nos mostra o protagonista conversando com o delegado da cidade em frente ao estábulo onde está o cavalo da vítima falecida, e o delegado fala para ele, logo nesse começo de capítulo, que foi uma morte violenta e que o cavalo esmagou o crânio da vítima. A vítima, como eu falei no começo, era uma pessoa que vinha de uma origem humilde. No entanto, quando jovem, ele era fortemente disputado pelas mulheres, é descrito como o herói, né, do time, do basquete, enfim, eu não sei se é do basquete ou de algum outro esporte norte-americano popular, né, como futebol americano, eu não lembro direito. Enfim, ele é, né, popular ali pela sua beleza, pelo seu físico, mas vem de uma origem totalmente humilde. E conforme os anos vão passando, acontece a Guerra do Vietnã, que acaba sendo um pano de fundo, mas bem de fundo, mencionado só para falar como esse personagem acabou indo para essa guerra, enquanto outros jovens americanos eram alistados, né, e como não tinham protagonismo de ir para um evento com essa, né, dimensão histórica, não eram muito lembrados ou celebrados como esse Harry, que depois dessa guerra no Vietnã passa a fazer um comércio meio que ilegal com armas, e dão a entender que talvez ele tenha se envolvido também com drogas, e a partir daí ele vai construindo um império financeiro, e ele retorna para Hamptons, né, que isso era uma coisa fundamental que eu não podia ter esquecido de falar, e vou falar agora. Hamptons é um balneário norte-americano que fica na costa sudeste de Long Island, dentro do estado de Nova York. É um balneário onde até hoje celebridades, né, atores, cantores, comediantes, têm suas casas ou passam, né, suas férias de verão nesta região, que é um conglomerado de vilas com mansões e mansões históricas, né, no final do século XIX, uma região muito cara, de bastante ostentação, e que o livro vai traduzindo um pouco de como era o comportamento da aristocracia norte-americana naqueles anos e naquelas décadas. Após essa introdução da história, que ocorre no primeiro capítulo, com esse evento traumático, voltamos, né, e temos o primeiro flashback, no qual o protagonista ainda era rico e está indo lá visitar a sua tia Prune. A sua tia Prune tem um carinho muito grande por ele, né, pelo sobrinho, mas tem um péssimo relacionamento com a filha, né, e a filha é descrita ali como totalmente mimada, snob, né, chata, e inclusive, né, obviamente a gente sempre leva em conta que isso é uma narrativa em primeira pessoa, mas o protagonista dá a entender que a prima dele era extremamente sem graça e sem atrativos estéticos. E também, nesse momento da história, é importante que ele fala algo que acontece em várias sociedades, né, que a gente acha que ficou mais para trás, mas que pelo jeito, no final da década de 50, e talvez ainda quando a história vá para os anos 80, talvez fosse algo comum, que eram as mães que vinham com as filhas passar, né, uma temporada em Hamptons para procurar um marido milionário, ou, né, no caso de hoje, na cultura de hoje, no que se fala hoje, ou vinham procurar os velhões da lancha. Embora não necessariamente um milionário de Hamptons fosse um senhor de idade ou algo assim, mas elas vinham procurar bons partidos, né? E fica implícita essa crítica de que, inclusive, a tia dele também passou por esse processo, casou com um milionário, mas ela já era rica, e ela conseguiu investir o dinheiro comprando terrenos que na época não valiam nada, mas que, né, com a especulação imobiliária e com o passar das décadas fazem aquelas terras valerem muito e aumentam a fortuna da tia dele. Porém, o grande problema, o grande embate dessa tia dele, que vai ser uma personagem importante, embora não diretamente relacionada ao crime, o grande, né, defeito dessa personagem é ela ser uma alcoólatra, né? Ela é descrita ali como uma mulher que se divorciou e que não se casou mais. E também tem ali com a filha uma relação totalmente conflituosa. E nesse começo aí, o primeiro flashback lá do final dos anos 50,
O protagonista está indo de trem, saindo, né, de sua região lá na Virgínia, onde tem a fazenda do pai e tudo mais, e indo para Hamptons passar alguns dias, algumas semanas. E vai ser bem no momento que vai ter ali o Grande Prêmio Hamptons, né, que é, como eu mencionei no começo, o Hampton Classic Horse Show, né, o evento ali de milionários que competem com cavalos, né? E esse evento envolve atletas, milionários, celebridades e etc. E é um evento real, tá? Embora ele apareça aqui sempre como pano de fundo da história e para dar um pano cultural a respeito de Hamptons também. Então, retomando o que eu dizia antes, o sobrinho vai visitar a tia e quem o busca na estação de trem é a prima chata, né? E pelo diálogo dela, né? Pela forma dela conversar com ele, de falar sobre ele e tal, ou, né? E pela própria relação que aparece com a mãe, uns conflitos, umas brigas que já aparecem nesse começo com a mãe, né? Que é alcoólatra, como eu já mencionei, definem bem a personalidade dessa personagem. E essa personagem vai aparecer no futuro também, né? Embora com menos destaque e não apareça sempre, né? Porque essa história se desdobra no futuro, né? Por conta do crime também. Mas nesse começo já é apresentada com a, né, chata, reclama que ele está atrasado, não sei o que lá, e aí eles vão lá, né, com o motorista particular até a mansão dela, que fica próxima ao Clube Hamptons, que é onde eles preparam o cavalo para a competição do Grande Prêmio Hamptons, etc. E lá nessa nova cultura ele desfruta lá, a tia dele já dá para ele carros, né? Mais de uma vez a tia dele dá um carro para ele, né? Eles têm uma relação muito boa e a filha meio que, ao mesmo tempo que reprova também, né? A mãe ser uma alcoólatra e a repercussão social que isso traz entre a elite, né? Apesar de que é muito boa, né, essa crítica que eles fazem da aristocracia e de como eles tratam as pessoas quando elas estão com dinheiro, quando elas caem desse pedestal, né, como no caso do protagonista, que acaba falindo e são tratadas de um jeito totalmente escroto, né? Como a tia dele se mantém com dinheiro e status, porque casou com um cara que tinha um sobrenome importante, meio que, né, as pessoas fingem que não percebem que ela é alcoólatra, mas a filha não suporta isso e tem uma relação horrorosa com a mãe, né? A filha também não é flor que se cheire, né? Só pra deixar entendido assim. Não chega a ser uma vilã, mas também não é uma pessoa, sabe, daquelas que você quer passar a tarde, que você iria no bar tomar algumas, né? Então fica esse clima aí, né? E fica esse contraste, né? Com o amor do sobrinho pela tia, né? E que a tia, né, gosta tanto desse sobrinho que acaba o presenteando com coisas caras desse tipo, né? Essas férias do Benjamin, que é o nome do protagonista, né? Se dão lá no final dos anos 50 e em dias próximos, onde vai ocorrer ali o Grande Prêmio Hamptons, né? E agora vem, né, o motor narrativo mais forte, né, que vai depois se conectar mais pra frente, já dando algum spoiler, né, com o fato do protagonista encontrar a vítima morta no estábulo décadas depois e conversando com o delegado sobre isso. Certo dia, andando pelo Clube Hamptons, ele está ainda acompanhado pela prima ali e ela quer, né, fazer uma equitação, ela quer, enfim, acho que ela quer montar no cavalo ali, apesar de não gostar do cheiro dos cavalos, né? E ele acaba avistando uma mulher maravilhosa ali, né, uma jovem, né, descrita ali, daquelas que acaba, né, com a condição cognitiva de qualquer homem, né? Aquela mulher assim que é descrita como perfeita, né, loira, olhos verdes, nova, né, adolescente que tem 16 anos na história, ele também tem 17 nessa época aí, no final dos anos 50. E o cara vê aquilo, né? E só de ver aquela mulher ele acaba completamente, né, apaixonado, ele acaba perdendo, né, toda a razão, né? Então é interessante esse primeiro momento que ele tem esse contato, mas, né, não, se não me engano, ela passa por ele de cavalo e não fala nada. Mas no dia seguinte, né, no qual ele está novamente nesse clube Hamptons, ele acaba a vendo outra vez e aí ela fala com ele, oi, você, né, gosta de cavalo, não sei o quê, e aí ele até fica perde a reação, né? Quando o homem acha a mulher muito atraente, suas condições cognitivas meio que vão pro espaço, né? Até o cara se recuperar e o cara quase gagueja, não consegue falar, mas no final ele consegue falar com ela e desenvolve uma amizade e tal, né? E aí, não lembro como, que a conversa entre eles, né? Ela fala que acho que tá com a mãe e tal ali, e ele já ouviu a fofoca que a mãe trouxe ela pra pescar um bom partido ali, né? E por isso que ela tá ali. Ele nunca tinha visto ali, e é por isso que ele tá ali. E ela chega a mencionar isso e ele fala que não tá nem aí pra esse tipo de competição, né? Tenta passar pro superior e diz, né, que ele ainda é um pouco rico. Mas aí é interessante que ela fala algo do tipo, mas você não é rico o suficiente. Mas mesmo assim, eles combinam de ter uma amizade ali entre eles, né? E parece que tá tudo indo bem, né? A amizade está se solidificando, eles conseguem ter
ali um approach, né, uma proximidade, uma intimidade, e aí vai acontecer aquilo, né, que vai mover toda a história. E é nesse momento, durante essas férias na casa da tia, que o protagonista pela primeira vez vê Harry, né, a vítima, descarregando um caminhão de carnes na frente da casa da tia dele. Como eu mencionei, nessa época aí, o Harry era pobre, né? Tinha uma condição humilde, mas era o líder lá do basquete, do futebol americano, enfim, ele né, era um ídolo local pelas suas conquistas esportivas. E, como eu já falei antes, né, bastante admirado pelas mulheres, né, que paravam na rua só para admirá-lo e tal, e é descrito como um cara totalmente, né, esteticamente irresistível para as mulheres, né. Ele vê esse cara e aí inclusive tem uma cena engraçada que depois ele quer sair com o carro e o caminhão tá atrapalhando e pede pro cara tirar esse Harry, né, tirar o caminhão, o cara demora anos pra sair de lá, o cara fica puto, chama o cara de babaca, ele não fala pra ele, né, mas ele na hora que sai com o carro pensa, babaca do caralho, né? E ele tá lá, né, o protagonista já saindo a cavalo com essa moça que eu esqueci de mencionar, se chama Tracy Egan, que é a moça que está ali sendo meio. Você percebe que é uma pressão em cima dela também, porque ela gostaria de poder, né, escolher seu homem sem ficar atrelado a esse negócio, né, de ter que escolher um marido rico, porque também já é uma tradição que veio da mãe dela, que também tentou fazer um casamento, né, de sucesso, mas no caso da mãe dela falhou, e por isso ela bota tanta pressão na filha para conseguir um bom partido, um cara rico e tal. E aí começa, né, a se desmanchar o grande sonho dourado do protagonista de talvez viver um romance com essa Tracy Egan, porque esse Harry, quando bate os olhos nela, já começa a seguir, né, agir meio como um stalker, eles de longe completamente abobalhado também por essa mulher aí, né, pela Tracy. E o protagonista percebe isso e tal, e vê que também quando ela um dia nota, né, a figura dele, ela fica totalmente, né, parece que os olhos dela atravessam o protagonista porque só vê o cara lá no fundo e o cara já sente na hora que, né, pra ele acabou ali, né? Não vai ter chance de, mesmo com toda essa pressão, com a filha não gostando da pressão de ter que ficar escolhendo um marido obrigado, também não vai ser com ele que ela vai ter um romance ideal. E aí já bate, né, nele, nesse flashback dos anos 50, naquela tristeza, aquela, né, vontade de se jogar de um penhasco, brincadeira. É um pouco exagerado, né? Já bate aquele desânimo, né, com a vida quando percebe que isso aconteceu, né? E é interessante, né? Porque o livro faz questão de, né, mencionar várias vezes e dar a entender a gente que o Harry nessa época realmente não fazia parte de nenhuma forma da aristocracia local. E mesmo assim, né, eles entregam que a mulher, né, a Tracy, ao ver esse cara, né, ela que estava prometida para algum ricaço aí que tinha que ficar, né, fazendo meio que uma excursão, saindo de carro com vários ricaços e tal, para ver qual que satisfaria as necessidades da mãe dela, né, as necessidades financeiras para salvar a família dela. Quando ela vê esse cara, aí, né, acaba para todo mundo, na verdade. E muitos desses ricaços, pouco a pouco, ao perceber, né, que ela não tinha ânimo com eles, principalmente depois que surgiu o Harry na vida dela, eles também param de cortejá-la, param de querer falar com ela e, né, e ela acaba até um pouco desprestigiada porque demora para escolher alguém ali e tal, né? Nem é ela que está escolhendo, na verdade, é a mãe dela que escolhe, esse aqui é bom, esse aqui não é, esse aqui, né? E pelo jeito, até aquele momento, nenhum deles é bom, né? Mas o Harry, menos ainda, porque ele não é rico, então jamais estaria na lista da mãe dela, né? E aí, o grande ápice mesmo, né, dessa tristeza emocional do protagonista ocorre quando passam-se dias sem ele ver ela, porque ela também tá passeando aí com o Harry nas escondidas da mãe, quando consegue. E ele a chama para uma festa que tá tendo na praia, né? E lá tem duas fogueiras, né? Uma que ele diz que é dos pobres ali, né? E outra que é dos ricaços, né? E eles vão se dirigir, obviamente, né, tanto o protagonista quanto a Tracy, para a fogueira dos ricaços. Mas aí, meu amigo, aí é onde termina o primeiro flashback dos anos 50, que você percebe aí que a chama, né, do amor verdadeiro vai rolar ali, que é quando ela avista o Harry na fogueira lá dos pobres e começa a caminhar para ele, e ele, né, quando percebe que ela tá vindo para ele também, encaminha-se na direção dela. E aí termina-se o primeiro flashback. E antes de voltarmos para os anos 80, onde desdobramentos importantes vão se desenrolar, é preciso voltar a um outro capítulo, que também continua esse flashback dos anos 50, né, mostrando que a Tracy sumiu, né, da vista do protagonista, sempre tá com esse Harry, então ele já não mais vê ela, não sabe onde é que ela tá. Ele vai às vezes até o estábulo ver os treinadores lá
do estábulo mexendo com o cavalo dela, né, para treinar para competição, que provavelmente ela vai participar também. Mas ela, ele não vê mais. Até que um dia, né, já frustrado com aquela situação, ele para o carro dele lá perto de uma colina e vai andando a pé. E de repente ele ouve, né, uns gemidos, uns sussurros e flagra, né, o Harry e a Tracy dando aquela chapuletada esperta ali, né? E se assusta com aquilo, né? Porque era uma coisa que não estava esperando ver ali, né, no meio da colina ali, em público, publicamente, entre aspas, assim, né? Digo entre aspas porque é um lugar meio ermo ali, é de noite, assim, quando ele flagra essa cena. E mesmo assim ele ainda para um momento e fica vendo, né? Porque o Harry tá de costas para ele e ela deitada no chão, né? Quase o abraçando com as pernas dela ali, né? E ele fica, né, meio que hipnotizado com a cena, e meio, né, impactado, porque sabia, né, que provavelmente que aquilo iria ocorrer mais cedo ou mais tarde, um casal de apaixonados, mas não esperava ver, né? Até porque ele estava dias sem vê-lo e de repente a flagra assim, do nada, assim, né? E quando ele menos espera, quando ela tá falando, vai, vai, por favor, não sei o que lá pro cara lá, e o cara dizendo, ai, te amo e tal, ela abre os olhos e consegue perceber que ele tá ali perto, né? E nessa hora que ela vê que ele tá ali perto, ela chega ao orgasmo, ele fica um pouco, né, impressionado com aquilo, dá as costas pra cena e sai rapidamente, se evade do local, dá a partida no carro e sai fora e tenta dormir. E acho que, não lembro se não consegue dormir, ou enfim, eu fico impactado, mas é o troço, né, realmente que ele fica ali, né, totalmente, né, impressionado com aquilo. Passam uns dias, né, e quando ele menos espera, ele volta no estábulo e vê ela, né, sentada, agachada lá perto do cavalo dela, que se chamava Campeão. E ela vê ele chegar e fala que ele não tem que ter pena dela, algo assim e tal. E de repente ela pede para que ele, né, o protagonista, a possua, né? E eles acabam também chapuletando ali, né? Aí fica uma dúvida, né, que não é explicado no livro, mas que eu acho que é proposital para que o leitor faça as suas interpretações. E o que eu interpretei, não sei se eu extrapolei, é que era o seguinte: como ela sabia que ela não poderia ficar com esse Harry, né, porque logo a mãe dela escolheria um ricaço, né, e ela teria que ficar com esse cara que ela não amava. E como ela nunca tinha a possibilidade de escolher nada na vida amorosa dela, e inclusive ela diz que ela não pode escolher nada, e diz que ela é burra, e quando você é burra não se tem opção, você tem que fazer o que os outros mandam, né, que você não tem muito para onde ir. Então a interpretação que eu tenho de por que ela acabou, né, chapuletando também com o protagonista, que não era o cara que ela tinha escolhido, era porque era a única forma que ela tinha de exercer alguma liberdade, mesmo que aquilo fosse uma forma de contravenção, uma forma de rebeldia para mostrar que ela poderia transar com quem ela quisesse. E ela ainda fala para ele, né? Depois ela chora e tal, fala, não acho que eu sou uma qualquer, né? Isso quer dizer assim, não acho que eu sou uma puta, isso que não tá assim, viu? Mas é esse que é o sentido, né? Não acho que eu sou uma vagabunda e tal. E ele fala que ele sabe que ela não é uma vagabunda, e a minha interpretação foi que foi uma forma dela se vingar da mãe. E mesmo que a mãe não soubesse, ela tinha transado com quem ela queria, tanto com o Harry, que era o homem que ela gostava, quanto com o protagonista. E agora voltamos para o presente, né, onde coisas importantes que têm a ver com o crime acabam sendo descobertas aos poucos por essa reportagem, né, já que o Benjamin acaba não acreditando na versão oficial dos fatos de que o cavalo esmagou o crânio do próprio dono ali, né. Harry, aí é descrito depois da Guerra do Vietnã, ele fica arrasado quando a Tracy Higgins casa lá com o ricaço, é um cara 20 anos mais velho, uma coisa assim, é um cara que já é um senhor. Então ela casa com esse cara e você já não vê mais ela na história, né? Ela só aparece como lembrança do protagonista e tal, e nesse tipo de menção, mas não aparece mais como uma personagem ativa, né? Então aí eles vão falar um pouco o que aconteceu com esse Harry. Ele foi lutar no Vietnã, e aí que começam certos negócios legais dele que vão lhe dar muito dinheiro. Só que aí, quando ele volta com dinheiro, ele volta para Hamptons. E em Hamptons, ele começa a fazer empreendimentos imobiliários, construir casas germinadas, que acabam também aumentando, né, ainda mais a sua fortuna e causando muita raiva e inveja naqueles que eram da mesma classe social que ele antes e que não almejaram fortuna, não almejaram nada e que também, muito menos, né, como já foi demonstrado nesse começo, aqui nesses flashbacks, muito menos tiveram a oportunidade de se aventurar com uma garota realmente super atraente que os fizesse, né, ter um novo propósito de vida. Então, tudo isso, né, fica subentendido por tudo que vai se passando pela história, causou, assim, em algumas pessoas, né, ou naquelas que eram ricas e não gostaram da boataria sobre como ele ficou rico,
né, que nutria uma certa raiva desse Harry quando ele volta e volta rico para a região. Então tudo isso já mostra que muita coisa pode estar envolvida no verdadeiro motivo do assassinato dele, né? O que é impactante no presente é que o Harry, depois de ter ficado rico, acaba comprando uma mansão antiga, né? Uma mansão que estava fechada até, ele tem que reformar, gastar uma grana, que era uma mansão que tinha pertencido à família Vanderbilt, né? Uma família muito conhecida nos Estados Unidos. E o Harry, antes de ser morto, estava nesse momento da vida reformando a mansão. E o que surpreende, né, o protagonista é que a chefe dele, né, que esqueci de falar, depois que o protagonista ficou pobre, ele acabou tendo que trabalhar, então quem lhe oferece uma oportunidade de emprego é justamente sua tia Prune, que havia comprado o jornal local da antiga dona. E a antiga dona do jornal local e o marido dela são os chefes do protagonista, né? O que acaba criando uma certa cisânia ali entre eles, né? Apesar de eles conseguirem se relacionar. E a chefe dele, no jornal, fala para ele investigar essa casa onde ele estava morando e é para lá que ele vai no começo. E o grande impacto se dá porque ele, né, chega na casa, toca a campainha, esperando que alguém atenda, ele tá achando já que ninguém vai atender, quando de repente atende uma moça que é igualzinha a Tracy Egan. E aquilo abala o cara, né? Ele fica impactado. E depois a gente vai descobrir que aquela moça, né, é a filha, né, da Tracy Egan e que o Harry havia se casado recentemente com ela, com a filha da Tracy Egan. Então vamos agora para o momento marcante de Obsessão Fatal. Esse livro tem bastante reflexões e bastante insights interessantes. A imersão nele, né, principalmente por causa da geografia, né, dos habitantes locais, sobre o que ele comenta brevemente sobre Nova York, né, sobre o balneário de ricaços e sobre o costume das pessoas em geral, né, tanto da elite quanto das pessoas menos abastadas, trazem vários momentos interessantes. No meio de todo esse contexto, nós temos a seguinte reflexão, que é o seguinte: mulheres desocupadas como Daphne, a prima dele, costumavam vir para os balneários, onde tinham seus casos românticos, supervisionavam de longe as crianças e se perguntavam por que elas não eram felizes. É brilhante, né? O quanto isso reflete, né, boa parte, né, do que ocorre com a sociedade hoje, né? Quantas mulheres aí, né, não ficam aí, o cara tem que ter dinheiro, tem que ganhar 15 mil, tem que não sei o que lá, tem que não sei o que. No final tá vivendo uma vida vazia, uma vida sem sentido nenhum e não adianta porra nenhuma, né, ter status, dinheiro, né, viajar pra cá e pra lá, né, se no final acaba, né, dando lá pro porteiro, dando pra um cara lá que ela acha atraente, porque tem que suprir, né, a necessidade verdadeira da sua natureza, né? Não adianta casar por interesse e no fundo tá chifrando, né, o tiozão da lancha, o velho da lancha com 500 por aí e ao mesmo tempo, né, fica com aquele grande vazio dentro de si, né? Então acho muito interessante essa reflexão. E agora chegamos no momento final da análise. Que nota que eu dou para Obsessão Fatal? Mas eu dou, por incrível que pareça, uma nota 10. Esse livro, até hoje, é incrível porque eu acho que é o livro com maior nível de imersão. Você entra naquilo, você começa a vislumbrar aqueles lugares que você nunca viu dos Estados Unidos. E a curiosidade foi tão grande que me fez pesquisar até mesmo o que era esse Hampton Classic Horse Show, né? Ou a competição ali, o grande prêmio de cavalos, né, entre ricaços e atletas ali que competem, né? E não só isso, né? A própria geografia, esse balneário dos ricaços, essas mansões históricas, né? Esse cenário luxuoso norte-americano, né? E ele faz toda uma análise que, embora, né, sejam laterais, sejam comentários que aparecem em parágrafos, te fazem entrar ainda mais na história e tentar entender um pouco, né, de como era a sociedade americana naquela época, naquelas décadas, né, e o que se dava ali com aquelas pessoas, né, o que tinha por trás, né, de cada um, do delegado, né, do próprio protagonista, né, de como as pessoas tratavam esse protagonista bem no começo, e aí quando ele perde dinheiro e tem que morar de favor, de casa em casa, aos poucos os amigos vão passando ele de um lugar para o outro porque não querem ficar e tem medo que aquilo seja uma, tipo uma doença contagiosa, que eles também vão ficar pobres, né. E então tem tudo isso, né, envolto também no mistério do crime, e o mistério em si é muito bom, os plots que vão ocorrer no final são coisas assim que você não são óbvias, né, e você tem também um final impactante ali. Eu, né, que nunca fui um fã dos Estados Unidos, nunca fui um lambe-botas de norte-americano, fiquei com vontade de conhecer esse lugar pessoalmente, para vocês terem uma noção de como foi a imersão, né? O próprio Clube Hamptons, esse estábulo, o próprio evento do Grande Prêmio, dá vontade de conhecer, né? Embora esse seja mais fácil porque tem, como eu mencionei, a página
ali deles no Instagram, né? Então, por tudo isso, fica a minha forte recomendação para todo mundo que gosta de mistério, uma história de suspense, né? E uma história que não vai cair em clichês, né? Então, realmente, vale muito a pena. É, por enquanto, até hoje, o melhor livro que eu li na vida. Um abraço.